Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato Carioca, Cariocão 2024. Quarta-feira de cinzas, Carnaval acabando. De maneira oficial, a gente sabe que ainda teremos blocos, desfile das campeãs aqui no Rio de Janeiro. Vai ter festa ainda até domingo, né? Mas, oficialmente, o Carnaval acabou nesta quarta-feira. Bom, mas o Brasil, o Carnaval não acaba nunca, porque esse país adora a política do circo e pão e circo. Você não sabe o que é isso? Essa política do circo e pão e circo? Pesquise que você vai saber. Então, aqui é carnaval sempre. Bom, mas tivemos aí a oitava rodada, jogos da oitava rodada, e tivemos um clássico no Maracanã. Fluminense e Vasco da Gama se enfrentaram. Eu acho que é o primeiro clássico do Fluminense, se eu não estiver enganado. Acho que é o primeiro clássico do Fluminense. E é o segundo clássico, acho, do Vasco da Gama. Agora não me recordo, me lembro o Vasco da Gama jogando com o Flamengo, né? O Flamengo jogando com o Botafogo. Mas do Fluminense, sinceramente, eu não me recordo. Eu acho que o Fluminense tem, no próximo jogo, acho que é o clássico contra o Botafogo. E depois, acho que mais uma ou duas rodadas, vai ter o clássico contra o Flamengo. Eu acho que na 10ª rodada, se não estiver enganado. Eu acho que é isso. Eu vou até dar uma olhada aqui na tabela. Não, o Fluminense pega... Isso, o Fluminense foi o primeiro clássico, porque o Fluminense pega o Flamengo. Aí, na 11ª rodada, o Fluminense pega o Botafogo. O Fluminense tem o Madureira, depois Flamengo e depois Botafogo. O Vasco da Gama é que já teve 2 clássicos, esse é o segundo. O Vasco só tem mais um clássico, que é justamente na próxima rodada contra o Botafogo. Bom, então, jogaram Fluminense e Vasco e empataram em 0-0. Tem resenha para fazer sobre o jogo. E quem viu o jogo, acho que não precisa muito falar da arbitragem. Porém, mesmo quem viu o jogo, eu tenho que fazer os meus comentários, porque cada um vê o que aconteceu nesse jogo, talvez de maneiras diferentes. E eu vou aqui dar o meu pitaco, da minha opinião sobre o que eu vi da arbitragem, tá? E aí, a gente tem que fazer um apanhado geral, não só a arbitragem, mas também em relação aos jogadores. Então, placar 0-0. A gente vai falar se foi justo, se não foi justo, melhor para quem, como é que ficou a classificação. Então, vem comigo, não sai não. Então, peço a você, meu amigo torcedor tricolor, meu amigo torcedor vascaíno, meus amigos torcedores brasileiros, os torcedores que estavam no estádio vaiaram ao final do jogo. Acredito eu que deva ter vaiado muito mais a arbitragem do que os times, mas a gente vai falar sobre isso. Então, peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do Clube de Membros e do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Bom, 8ª rodada. Bom,
Com esse empate, o Fluminense continua na primeira colocação do Campeonato Carioca com 18 pontos. Porém, o Flamengo tem 15. Mas o Flamengo vai jogar ainda, acho que contra o Bangu em Sergipe, se não estiver enganado. É no Nordeste. Se o Flamengo ganhar o jogo, o Flamengo vai aos mesmos 18 pontos do Fluminense. Vai ficar com 5 vitórias igual o Fluminense, 3 empates igual o Fluminense, nenhuma derrota igual o Fluminense. Porém, o Fluminense tem 9 gols de saldo, o Flamengo tem 10. Ou seja, uma vitória simples do Flamengo, o Fluminense sai da primeira colocação e vai para a segunda colocação. Então o Fluminense tem que secar o jogo do Flamengo amanhã, para o Flamengo não ganhar. O Flamengo ganhando de qualquer placar, o mínimo que seja, o Flamengo assume a liderança do Campeonato Carioca. Bom, e o Vasco da Gama? O Vasco da Gama, com esse empate, fica ali na 5ª colocação com 13 pontos. O Nova Iguaçu ainda não jogou, não vai ser alcançado. Então, o Vasco vai terminar a rodada fora da zona de classificação. E mais, o Vasco pode ser ultrapassado pelo Boa Vista, que tem 11. Se o Boa Vista ganha o seu jogo, o Boa Vista vai a 14 e passa o Vasco da Gama, e o Vasco da Gama pode cair para a 6ª colocação. Então, o empate não foi bom, nem para Fluminense e nem para Vasco, porque os dois podem perder as posições. Porém, para o Vasco muito pior, porque o Fluminense está dentro da zona de classificação, o Vasco não. O Vasco está fora da zona de classificação e ainda pode perder uma posição. Então, o empate de 1-1 foi empate de 0-0 foi muito pior para o Vasco. Foi ruim para os dois, mas pior para o Vasco da Gama. Bom, vamos lá para o jogo. Cara, deixa eu falar aqui uma coisa. Eu ia falar da arbitragem logo, mas deixa eu ser direto. Na minha opinião, o Vasco foi melhor do que o Fluminense. Ponto. A gente pegar 90 minutos, para mim, o Vasco foi melhor do que o Fluminense. Lógico que o Fluminense teve momentos bons, momentos de domínio. Porém, 90 minutos, você tem que analisar os 90 minutos. Não é um momento. Então, se você pegar 90 minutos, na minha opinião, 60%, 65% do jogo, para mim, o Vasco foi melhor do que o Fluminense. O Vasco teve um gol anulado, né? Pela arbitragem, no impedimento do David. Sinceramente, eu acho o David muito fraco. Muito fraco. Não sei como é que ele é titular no Vasco, mas acho ele muito fraco. Mas teve um impedimento lá que, sinceramente, é difícil você afirmar que estava impedido. Tá? É difícil afirmar. Mas o VAR entrou em ação e disse que estava impedido. Mas é difícil, pelas imagens, você dizer que estava impedido. Você tem que confiar no VAR. Mas eu particularmente, essa é opinião só minha, tá? Aqui no Rio de Janeiro, porra, cara, é difícil você não desconfiar de qualquer coisa. Pô, Magalhães, mas se você ficar desconfiando de tudo, tu tá achando que tu tá sendo enganado o tempo inteiro, então para. Cara, eu já pensei algumas vezes nisso, né? Mas eu gosto de futebol. Mas o Brasil, infelizmente, vive momentos que você tem que desconfiar de tudo, até da sombra, irmão. É uma pena você ter um país tão lindo, mas que você tem que desconfiar de tudo. Tem que desconfiar de tudo. É uma pena. Uma pena. Então, você confia no VAR? Não, eu não confio no VAR. Eu não confio no VAR. Mas fazer o quê? O VAR anulou. Essa é a sua opinião minha, tá?
Opinião minha. Então o VAR anulou. Mas vou repetir. Difícil saber se realmente estava impedido. Aí o Vasco tem um outro gol no final do jogo, que o juiz marcou uma falta do centroavante do Vasco. Vou ser bem sério, eu não vi nada. Eu não vi nada. Para mim, o jogador do Fluminense está desequilibrado. Essa foi a minha opinião. Houve um toque ali, segura aqui, empurra ali? Sim. Pô, bicho, mas os dois jogadores estavam na disputa. Para mim, o jogador do Fluminense estava desequilibrado. Mas o juiz marca a falta. E aí, de novo, o Vasco tem um gol anulado por causa dessa falta. Sinceramente, eu não sei se foi falta. Então, os dois lances de gol do Vasco, você não tem certeza. Um VAR anulou, o outro foi o juiz que marcou. O primeiro tempo, o Vasco, para mim, anulou bem o Fluminense. Mais rápido. O Fluminense jogando, lógico, estava faltando a zaga, não tinha a zaga. Jogou com o Felipe Melo, né? E o Thiago Santos como zagueiro. Talvez, porque o Diniz gosta da saída de bola, né? Acho que é melhor o Diniz parar de contratar zagueiro. Porque zagueiro em si, bons zagueiros são caros. Os zagueiros medianos dificilmente têm uma boa saída de bola. Se ele gosta de saída de bola, manda contratar volantes que tenham qualidade de saída de bola e bota volante de zagueiro. Que não precisa contratar zagueiro pro esquema do Diniz. Porque os zagueiros que tem, não tem saída de bola. Então não contrata, pô. Não bota. Só bota volante. Pede para contratar uns volantes de porte legal, alto, que tenha bom toque de bola. E fala, irmão, aqui tu não vai jogar de volante, aqui tu vai jogar de zagueiro. Talvez seja melhor. Porque o zagueiro do Fluminense, se não soubesse sair jogando, tá morto. Na verdade, o zagueiro que não sabe sair jogando tá morto quanto no futebol inteiro, mas com o Diniz é pior ainda, né? Então, achei o Fluminense com muito toque. Aí, você tem, só lembrando, você tem o Marcelo, já tem uma idade mais avançada, cracaço, mas tem uma idade mais avançada. Você tem um Ganso que não marca muito. Você tem o Renato Augusto com a idade já avançada, igual do Ganso. Ou seja, você chega a um determinado momento que, por mais que se queira, o time do Fluminense vai ter uma intensidade menor e uma velocidade menor, tá? Você não tinha um Keno ali que podia dar uma certa velocidade. Então, essas alterações no Fluminense dificultaram menos a vida do Vasco. E o Vasco iniciou com 3 zagueiros, então abria bem o jogo, congestionou bem o meio com 5 jogadores, então dificultou o Fluminense. O Vasco, para mim, foi melhor na maior parte do primeiro tempo e mais pro final do jogo o Fluminense deu uma melhorada. Mas, taticamente, para mim, o treinador do Vasco foi superior ao treinador do Fluminense taticamente. Então, para mim, o primeiro tempo o Vasco foi melhor. Foi mais rápido, mais incisivo, mais vertical. Lógico, tipos de jogo diferentes, mas o tipo de jogo do Vasco estava melhor, estava mais encaixado, estava funcionando melhor do que o jogo que a gente vê que o Diniz faz. Então, no primeiro tempo, maior parte do primeiro tempo o Vasco foi melhor, e no final do jogo, ali, um pouco ali, de repente ficou mais ou menos ali uns 70-30, na minha opinião, de comando de jogo, de melhor no jogo pro Vasco da Gama. Vai pro segundo tempo, logo nos 2 primeiros minutos, 3 primeiros minutos, o Vasco tem 2 chances com o David, e uma é o gol, que é anulado por impedimento, que eu já repeti. Difícil você saber se realmente estava impedido. Aí o VAR marcou, mas aí tem gente que acredita no VAR, tem gente que não acredita no VAR. Eu, particularmente, eu desconfio. Eu desconfio. Não é desconfiar que tá roubando o Fluminense. Não. Eu desconfio se realmente foi impedimento. Porque a arbitragem brasileira é fraca. Fraca. Tanto no campo quanto no VAR. No VAR ainda é pior, parece.
Mas eu não estou desconfiando que fez a favor do Fluminense. Não, não é isso. Eu estou desconfiando, a minha desconfiança é se foi impedimento ou não. Se os caras que estão lá fizeram o frame certinho. É isso que eu estou falando. Tá? Então, complicado. Aí o Fluminense, depois desses 2 lances, melhora. O Vasco dá uma recuada. O Fluminense começa a criar volume de jogo. Começa a empurrar o Vasco para trás. E aí tem uma divisão de água. Primeiro que começa a chover. E chover forte. O campo fica pesado. O campo. Puta que pariu. O campo. Pô, irmão, é difícil, né? É difícil. Você vê o Maracanã com um campo desse jeito. A bola já não ajuda. Tô vendo todo mundo reclamar da bola. A galera tá falando aí que a bola parece aquelas bola. Você lembra aquelas bolas que eu tinha antigamente, dente de leite? Eu não sei nem se existe mais. Que tinha dentinho e dentão, né? A gente falava, pelo menos aqui no Rio. Tinha a dentinho de leite e a dentão. A dentão era mais duro um pouquinho. O plástico era um pouco mais duro. Mas mesmo assim, irmão. Quando tu batia nela, ela fazia assim, ó. A galera tá falando que a bola faz isso. É a bola pra matar o goleiro. Na verdade, não é a primeira vez que isso acontece com bola. Teve uma bola de uma Copa do Mundo, que eu não me lembro qual é a Copa do Mundo agora, que os goleiros reclamavam muito, que a bola fazia isso aqui, ó. Se eu não estiver enganado, foi uma Copa do Mundo que o Júlio César foi o goleiro. Acho que foi. Agora eu não me lembro qual foi a Copa do Mundo. Tá? Que a bola fazia assim, ó. O cara chutava. Então um cara que batia bem na bola de 3 dedos, ele matava o goleiro, né? Que a bola quase que fazia uma espiral. Então, o campo ruim, a bola já não ajuda, porra, como é que vai ficar o jogo? Então teve esse primeiro ponto da chuva. E depois, a interrupção de 10 minutos, por causa do empurra-porra dentro da área, de uma falta a favor do Vasco. Então vamos lá. Os jogadores brasileiros são mal educados. Mal educados. Mas aí, infelizmente, eu sei que a torcida brasileira pode não concordar comigo. Temos muitos brasileiros educados, mas tem muito brasileiro mal educado. É só você ver o carnaval. Olha a quantidade de lixo que fica pelas ruas, que fica nas praias. Aqui no Rio de Janeiro, olha como é que ficou a Presidente Vargas. Como é que ficou as ruas atrás do Sambódromo após o desfile. Irmão, nego sai largando as fantasias por tudo quanto é canto. Porra, bicho, não tem um pingo de educação, irmão. Mas tem a Conlurb. Porra, não é porque tem a Conlurb que tu tem que ser porco, porra. Então, temos muitos brasileiros educados, mas temos muitos brasileiros mal educados. Eu acho que é meio a meio. Tô sendo aqui muito benevolente. Para mim é meio a meio em relação à educação. Bem educado e mal educado. Mas os jogadores brasileiros em si, a grande maioria, são mal educados em relação a isso. Porque os juízes já não são bons. E os jogadores fazem questão de atrapalhar a arbitragem. Os caras reclamam da porra toda o tempo inteiro. O tempo inteiro os jogadores brasileiros reclamam. Aí o juiz já é fraco, piora a porra toda. Aí teve o lance na área, que empurra pra cá, empurra pra lá, ele para o jogo. Pô, irmão, na boa. A arbitragem tem que parar com esta merda. Porra, os jogadores não sabem que se ele apitar e ele empurrar, ele vai dar pênalti. Então o juiz tem que parar de ficar, você ficar empurrando, ficar agarrando, eu vou dar pênalti. Os jogadores sabem, porra. Tu tá vendo os caras se agarrar? Deixa se agarrar. Manda bater a falta. Ou escanteio, bateu. Os caras estão se agarrando, tu para o jogo. Ou marca a falta ou dá o pênalti, porra. E acabou. Acabou simples. Porque aí os caras não vão poder reclamar, irmão. Agora não, os caras estão se agarrando, tu para. Os caras estão se agarrando, tu para. Porra, bicho. Então isso tem um pouco de culpa do árbitro. Que tem que parar com isso. Se eu sou árbitro, eu não aviso nada, irmão. Eu não aviso nada. Bate escanteio. Aí o cara tá me agarrando. Bate escanteio. Se eu ver que tá agarrando, eu marco pênalti, acabou. Se eu ver que o atacante tá agarrando, eu paro, marco falta, acabou.
Tem que parar de avisar. Porque aí, cara, o jogo não anda. Aí empurra aqui, empurra ali, empurra aqui, empurra ali, empurra aqui, empurra ali. Aí tem no último lance o André dando uma peitada no jogador do Vasco. O André merecia o cartão, não tomou o cartão. Aí depois tem um tumulto lá, porque vai todo mundo pra cima do juiz. Ele expulsa dois, um do Vasco e um do Fluminense. Mas o André, que merecia tomar o cartão amarelo, não tomou, pô. Não tomou. Aí expulsa dois, os dois zagueiros. Quer dizer, Medel, do Vasco e o outro lá do Fluminense, qual foi o que estava improvisado, o Thiago Santos. São expulsos. Demora 10 minutos aquela porra. Culpa da arbitragem e culpa dos jogadores. Na minha opinião, meio a meio é a culpa dos jogadores e da arbitragem. E aí, a partir da chuva e da expulsão, o Vasco é muito superior ao Fluminense. O Vasco fica muito melhor do que o Fluminense. O Fluminense tira todo o poder de criação que tem, porque não tem mais Marcelo, não tem mais Ganso, não tem Renato Augusto. Então é um time que não pensa, e o Vasco da Gama fica muito superior e fica boa parte do tempo desses 20 minutos para o segundo tempo com a bola. As melhores chances são do Vasco. O Vasco encurrala o Fluminense pouco passou do meio de campo. Entrou o Douglas Costa, que deu um chute, mas não jogou nada. Não sei se vai ser um dinheiro jogado fora, mas por esse jogo não vi fazer nada. O Terãs nem entrou no jogo, o outro contratado. E o Vasco foi melhor. Foi melhor. Dos 20 minutos para lá, com 10 jogadores, o Vasco foi muito superior ao Fluminense. Não sei se pegou, né, melhor, a parte física do Vasco, melhor que a do Fluminense também. Alguns jogadores sumiram, principalmente quando estava 10 jogadores, Cano, nada. Esquecendo. Teve um suposto pênalti, né? Que o Cano sobe, é batido uma falta, o Payet bate a falta, bate no braço do Cano. O juiz não marca nada. Mas aí o VAR chama. Pô, o VAR tá de sacanagem. É por isso que eu não confio no VAR. Porra, naquele lance ali, precisava chamar o VAR. Porra, o cara tava com o braço aqui, irmão. Ele pulou e, porra, protegendo o rosto. Ele não fez assim. O VAR não precisava chamar, irmão. Como é que tu quer que eu acredite no VAR? Confie, não dá. Aí o juiz foi lá, olhou e acertadamente não marcou pênalti, porque não foi nada, pô. Foi nada. Mas o Vasco foi muito superior ao Fluminense quando estava 10 contra 10. Então, você pegando apanhado geral, o Vasco foi superior ao Fluminense. Se tivesse que ter um vencedor, o Vasco merecia ser vencedor nesse jogo. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.